Boa tarde na paz do Senhor. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano e estamos comentando a Bíblia, então, também desta forma, conforme o plano. Então, hoje nós vamos retomar 2 Crônicas 18, considerando que já comentamos esses assuntos dentro de Reis, dentro do livro de 1 Reis, porque são textos paralelos. Então, eu não preciso aprofundar tanto aqui em Crônicas, então vou destacando só os principais pontos. Combinado? Vamos abrir as Bíblias em 2 Crônicas 18, então, essa parte de 1 Reis e 2 Crônicas tem muita coisa paralela, assim como foi com 1 Crônicas e o livro de 2 Samuel. Muita coisa paralela, então quando a gente comenta mais um capítulo, não precisa comentar tanto o outro, né? Porque são assuntos que se complementam. Certo? Então vamos lá para 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18 é paralelo a 1 Reis 22. Então os dois capítulos falam da aliança de Josafá e Acabe. Mas 1 Reis 22 vai trazer uma visão mais humana, vamos dizer assim. O escritor escreveu o que estava em destaque, o que mais aparecia, que obviamente era Acabe, Jezabel e toda a maldade dele. Aqui em Crônicas, o escritor de Crônicas, ele escreve então mais numa ótica espiritual. E espiritualmente o que se destaca não é o reinado de Acabe, mas o reinado de Josafá. E aí lembrando, Josafá, no início do seu reinado, ele fez uma aliança, ele fez um propósito de coração de servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que ele tinha, com todos os seus recursos. E isso faz a diferença no reinado de Josafá. Aqui, nesse capítulo, nós temos do 1 ao 4, a aliança, então, entre Acabe e Josafá. Depois do versículo 5 ao 11, Josafá exigindo a consulta a um profeta de Deus. E aí aqui eu quero ler o versículo 12 de 2 Crônicas 18, que fala do profeta Micaías. Só para lembrar um pouquinho. E o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma só voz anunciam ao rei coisas boas. Eu, pois, rogo-te que a tua palavra seja como a de um deles, que fale o que é bom. Onde ali os mensageiros de Acabe falam para o profeta e dizem assim: olha, todos os outros profetas, os 400 profetas, eles estão falando a favor de Acabe. Então, Micaías, fale você também a favor. E Micaías responde: vive o Senhor, que o Senhor meu Deus me disser, isso eu vou falar. Então, aquela integridade, aquela sinceridade e obediência, fidelidade a Deus, de falar o que é, de não falar outra coisa só para se promover, ou só para se dar bem, ou só para ficar bem, ou talvez até por medo do rei. Não, Micaías, ele tem esse compromisso de falar somente aquilo que Deus havia dito. Versículo 25, nós lemos lá em 1 Reis 22 que Acabe mandou prender o Micaías, o profeta. Mandou prender comendo pão velho e água parada, água ruim, né? Água salobra. E o profeta disse: tudo bem, se você voltar da guerra e eu estiver aqui, o que eu falei não é de Deus, mas é de Deus o que eu falei, né? Então vamos ver aqui como é que foi a visão do escritor de Crônicas, por que ele escreve diferente, ou o que ele escreve diferente. Vamos lá, versículo 25. Então o rei de Israel disse: tomai Micaías e tornai a levá-lo para Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E assim direis: o rei tem dito assim: ponde este homem no cárcere e o sustentem com pão de aflição e água de angústia, até que eu volte em paz. E Micaías disse: se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Então, exatamente as mesmas palavras que está lá em Reis. E aí nós temos, depois do 28 ao 32, um livramento de Josafá, porque ele poderia ter sido morto ali, mas Deus estava no controle, assim como está até hoje. E os versículos 33 e 34 aqui, a morte
de Acabe, que nós vimos já lá em 1 Reis 22. Então, muita gente pergunta por que é que tem textos repetidos, por que que é repetitivo, e muitas pessoas desistem de continuar a leitura quando chega aqui nessa parte de Reis e de Crônicas. Os textos, na verdade, eles se referem aos mesmos fatos, aos mesmos reis, mas eles não podem ser considerados repetitivos, eles são complementares, tá? São duas pessoas contando a mesma história. Assim como eu sempre falo, se eu e vocês formos contar a mesma história, vamos contar de formas diferentes. O escritor de Reis destaca mais os atos e fatos dos reis em destaque. O escritor de Crônicas, ele destaca mais a questão espiritual, então ele vai mostrar muito mais o agir de Deus e o comportamento e as escolhas dos reis bons, dos reis de Judá principalmente. Então, não é que são divergentes ou contraditórios ou repetitivos, é porque são visões, né? São formas diferentes de contar sobre o mesmo fato, com objetivos diferentes. O livro de Reis tem um objetivo de relato, de história, e o livro de Crônicas ele tem um objetivo ali de motivar e renovar a esperança do povo de Judá quando volta do cativeiro da Babilônia. Vamos para a 2 Crônicas 19. E aí, vocês lembram, né? Eu acho que quem não lembra é porque não assistiu, mas aí depois assiste. Quando o rei Acabe volta da guerra, eu não marquei o versículo, mas eu vou procurar aqui. Quando ele volta da guerra, aqui em 1 Reis 20 e o versículo 43, quando ele volta da guerra, que ele devia ter matado o rei Ben-Hadad e ele não matou, Deus vem e repreende Acabe, né? Deus manda o profeta ali repreender Acabe. Acabe faz o quê? Fica, aí o versículo 23, né? 43. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado. Então, Deus repreende Acabe. Ele devia ter baixado a cabeça e aceitado a repreensão, porque sabemos que Deus repreende, né? O pai repreende os filhos que ama. Então, Acabe tivesse baixado a cabeça e aceitado a repreensão de Deus, tinha ido de uma forma, mas ele não aceitou, ficou ali indignado com Deus, desgostoso com Deus. Olha o coração, né? Vamos olhar o coração agora de Josafá. Aqui, em 2 Crônicas 19, que é o versículo que nós vamos agora, nós temos então Deus usando o profeta Jeú para repreender Josafá, porque Josafá também errou, né? Quando ele fez lá a aliança. Vamos ver então qual que é a reação de Josafá, que é totalmente diferente de Acabe. No capítulo 19, então, de 2 Crônicas, nós vamos ver aqui o profeta repreendendo Josafá, falando o seguinte: aí Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Porque foi ajudar Acabe. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, Josafá fica sabendo que Deus vai ali dar uma punição para ele, ira do Senhor, por conta dele ter ido fazer aliança com Acabe. Mas olha que ainda é falado a respeito de Josafá. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Então Josafá tinha colocado no seu coração de servir e adorar a Deus. E isso foi levado em conta. Isso foi levado em conta. Versículo 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo e fez com que tornassem ao Senhor. Então o que ele fez? Ele chamou todo o povo de novo para que servissem a Deus, para que ali se reconciliassem com Deus. Versículo 5. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes. Versículo 6.
E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E ontem nós lemos e falamos sobre o Salmo 82 e 83, que o assunto se encaixa muito bem aqui. E estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes, dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram Jerusalém. E lhes deram ordem do rei: andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. E aí ele dá aqui orientações para esses juízes. Ele fala aqui o versículo 11, né? Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. Lá no finalzinho ele fala assim: esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Vamos lá, essa palavra vidente é o mesmo que profeta? Sim, é o mesmo. Dependendo da versão, Selma, é traduzida como vidente, como profeta, e algumas poucas versões ainda traduzem como adivinhador, tá? Como é que a gente sabe, né? Qual que é o de Deus e qual que não é? Pelos frutos, tá bom? Pelo que ele vai falar aí. Geralmente na mesma passagem já identifica ele como sendo profeta do Senhor, o vidente do Senhor ou não, tá? 19 que eu tô falando, né? Então olha só, é um capítulo tão curtinho. Lá Acabe, em 1 Reis 20, né? O profeta vem e repreende Acabe, porque ele não matou o rei conforme a ordem do Senhor. Acabe faz o quê? Quando é repreendido por Deus, Acabe vai, fica injuriado, indignado. Aqui Josafá também é repreendido por Deus e ainda escuta que vai receber a ira do Senhor. Só que Josafá procede de uma forma totalmente diferente. Ele abaixa a cabeça e vai fazer o que precisa fazer. Ele aceita a repreensão de Deus. E não só aceita, ele vai e chama os juízes, chama as autoridades e manda o povo temer o Senhor e obedecer ao Senhor. Totalmente diferente de Acabe. Olha que lição que nós temos para aprender. E aí aquela avaliação, né, aquela autoavaliação que eu sempre falo. Como é que eu fico? Como é que eu reajo quando eu sou repreendida? Quando eu sou chamada a atenção? Ou quando eu recebo um não de Deus? Como que eu fico? Será que eu não estou aqui achando Acabe tão mal e perverso, mas na prática, será que de vez em quando também não estou agindo igual? Acabe, nós vimos que ele reagiu como uma criança birrenta. Virou a cabeça, virou o rosto para a parede, não quis comer. Jezabel foi lá perguntar por que ele não queria comer, e ele estava lá todo magoadinho porque o Nabote não quis vender a vinha. Será que nós também, de vez em quando, não estamos meio que querendo agir desse jeito? Porque assim, a pessoa que é perversa, a pessoa que ela é má, como foi Acabe, que conhecia a lei do Senhor, conhecia a palavra do Senhor, ela não se torna má do dia para a noite. Nós sabemos que em tudo é um processo, começa nas pequenas coisas. E geralmente a maldade, a perversidade, o egoísmo, ele começa justamente em pequenas coisas, em pirraças, em birras, em manhas. Por isso que se fala que precisamos ter muito cuidado nisso com os pequenos, com os filhos. Porque a criança que cresce sem controle das suas emoções, que não aprende a controlar, que é pirracenta, que faz birra e tudo isso, ela tende, conforme eu for crescendo, a se tornar egoísta. E o egoísmo faz a pessoa ficar perversa, faz a pessoa ficar má. Porque ela faz maldade para o outro para poder ter aquilo que ela quer tanto.
que é o egoísmo, né? As minhas coisas em primeiro lugar. Então, nós precisamos ter esse olhar também, que as coisas grandes, elas começaram como pequenas, né? Precisamos olhar Acabe e Josafá 100% diferentes ali na reação para Deus. Acabe ficou indignado com Deus. Josafá abaixou a cabeça e foi trabalhar. E não só foi trabalhar, foi ali fazer o seu papel de rei, mas convocou todo o povo, deu uma ordem para os juízes de que eles deviam temer ao Senhor e que eles deviam fazer tudo conforme o juízo de Deus, né? E aqui no finalzinho ele ainda fala: esforçai-vos, pois, e fazei-o. O Senhor está com os bons. Então é um ponto aqui de destaque para nós aprendermos, tá? Aprendemos com Josafá e Acabe que a obediência ela deve ser total e não parcial. Acabe ali na guerra obedeceu a Deus, obedeceu, mas foi parcial quando não matou o rei Ben-Hadad. Nós precisamos aprender a cuidar cada vez mais dos relacionamentos, buscar discernimento espiritual e procurar viver a cada dia os princípios bíblicos. Esses são 4 pontos aí que eu destaco nas vidas aí com base no que nós lemos sobre Acabe e sobre Josafá. E aí vamos para 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, nós vamos ver então Deus dando vitória a Josafá. Veja, o profeta disse: você vai conhecer a ira do Senhor. Mas Josafá aceitou, baixou a cabeça, foi humilde e ainda chamou todo mundo para temer o Senhor. Então, quando chega aqui no capítulo 20, nós vamos ver então que vai ter uma guerra, vai acontecer algo aqui e Deus vai dar essa vitória para Josafá. E a oração de Josafá vai se destacar aqui. Nós temos algo muito importante para aprender com a oração dele. Então, no capítulo 20, nós vamos ler aqui o versículo 2, que é um exército que vem para atacar Josafá. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Tudo que eu estou falando agora de Josafá está acontecendo aqui no Reino do Sul, tá bom? Lembram que eu falei lá quando a gente viu a divisão do reino em 1 Reis 10, 12? E aí eu falei, faz uma coluna, Reino do Sul, Reino do Norte e tal. Então tudo que eu estou falando agora de Josafá é aqui no Reino do Sul. Nesse mesmo tempo que eu estou falando aqui no Reino do Norte, Elias está aqui na casa dele, tá? Vão acontecer coisas aqui no mesmo ano do capítulo 20, 19 e 20 aqui de 2 Crônicas. Tá lá em 1 Reis 1, que nós vamos falar amanhã, tá? Só para situar aí no tempo. A gente está falando de um reino, mas tem outras coisas acontecendo aqui. Então aqui em 2 Crônicas 20, os versículos 1 e 2 falando desse grande exército aí da Síria, que sobe para lutar contra Josafá. E aí, Josafá vai fazer o quê? Ele vai orar. Dos versículos 3 ao 13, nós temos uma oração muito importante de Josafá. Então, Josafá teve temor. Então, esse temor aqui, teve medo. Olha como que está na sua Bíblia. Veja o que está escrito aí. Se é temor ou se é medo. Porque tem uma diferença aqui. Vamos ver nessa outra que está aqui na minha mão. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Então, esse medo aqui não é um medo do Senhor. Temor do Senhor. Também não é medo da maldade que vai acontecer. Mas é um tipo de medo que é normal quando a gente fica sabendo que algo ruim pode acontecer. Mas é o tipo de temor que nos empurra para a oração, que nos leva para orar e que não nos afasta de Deus. Tem gente que sente medo e ao invés de orar, sai pedindo socorro, pedindo ajuda para todo lugar.
E não é esse temor que Josafá sentiu. Josafá sentiu aquele medo que leva para a oração. Tá? E tem uma diferença aí muito séria. E aí olha o que a Bíblia fala. Então Josafá teve temor e pôs Josafá o seu rosto para consultar o Senhor. E aí fez, né, apregoou um jejum em toda Judá. Muito bem, na minha, temeu, isso mesmo. A maioria deve estar escrito temor, tá? Que não é aquele medo que dá pânico, que faz a gente sair por aí à caça de todo mundo. Esse temor aqui é um temor da situação, mas é um temor que nos leva a orar. E aí Josafá faz o quê? Coloca todo mundo para fazer um jejum, apregoa jejum em todo Judá. E aí o povo se ajuntou, se ajuntaram os de Judá para pedir socorro ao Senhor. Olha que lindo. O povo se unindo, se ajuntando. E só para usar um termo que está muito na moda agora, né? O povo se aglomerando para orar, para clamar ao Senhor. Veja a diferença deste povo, especificamente aqui, para o nosso povo brasileiro hoje. Nós estamos nos ajuntando para orar? Não. O povo está digladiando, está brigando, está fazendo, né? É muita coisa. E não está fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, que é se ajuntar para orar. E não é só orar aqui, né? Olha o versículo 4. E se ajuntaram os de Judá para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Então Josafá, versículo 5, ficou em pé no meio da Assembleia de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse. E aí ele começa a orar. E aí o que eu quero, né? O que eu sugiro? Marca aí na sua Bíblia, ou marca num papel, do versículo 6, que vai começar a oração, até o 13. Marca aí do 6 ao 13. Para você ler depois com muita calma e aprender a orar como Josafá. Ore essa oração aqui, né? Use ali os termos adequando para você, para sua realidade, mas ore essa oração. Olha só, né? Então, versículo 6 em diante. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, porventura, Deus nos céus, que dominas em todos os reinos das nações? Não está em tua mão tal força e poder que não há quem te resista? Então, olha só. Com a rotina, né, das nossas vidas, e a rotina para orar, muitas vezes nós vamos orando e acabamos orando muito igual, muito parecido, e Jesus fala que nós não devemos orar sempre igual, com orações iguais repetidas. E também, até pelas lutas, pelas dificuldades, por todas as dificuldades que a gente passa, nós acabamos começando a orar de uma forma, a parte principal, que é a que comove o coração de Deus, de uma forma muito simples e resumida. A gente fala, Senhor Deus, o soberano Pai, enfim, a gente faz uma introdução muito rápida e já começa a pedir. E isso nós precisamos mudar, nós precisamos trabalhar isso, nos exercitar em oração. Oração é exercício. E nós precisamos fazer esse exercício da oração, de orar como Jesus nos ensinou, como tantos homens e mulheres oraram e foram atendidos. Então, eu já ia falar Neemias aqui, né? Josafá, aqui no versículo 6, ele está adorando a Deus. Lembra, adorando, eu falo do que Deus é. Então, aqui ele está falando, olha, Deus que domina. Esse Deus que está nos céus, que domina em todos os reinos. Este não está em tua mão tal força e poder, então está reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, o Deus onisciente, não há quem resista. Tudo isso é adoração. Aí depois, olha só, o versículo 7 é a parte da oração que se refere a louvor. Nosso Deus, não lançaste fora tu os moradores desta terra? E aí louva a Deus na oração, porque a gente está acostumado a usar a palavra louvor para cântico. Mas o louvor, ele tem a ver com elogio, ele tem a ver com
reconhecer o que a pessoa fez. Então, quando aqui Josafá adora a Deus no versículo 6, a adoração, adorar a Deus é pelo que Deus é a essência de Deus. No versículo 7, ele vai louvar a Deus. Então, é como que elogiar, é reconhecer o que Deus já fez. Então, o louvor tem a ver com as ações da pessoa, no caso de Deus, o que ele já fez, do que ele está fazendo, do que ele ainda vai fazer. E eu sei que muita gente que está aqui já ouviu, mas não vale repetir. Quando Jesus disse lá para a mulher samaritana, né, para a mulher na beira do poço, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Por que ele disse isso? Porque louvar, qualquer um louva a Deus. Louvar não é só o cântico, né? O louvar tem a ver com o que eu falei, com elogio. Louvar a Deus é reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz. E isso, gente, qualquer pessoa pode fazer. A que serve a Deus e a que não serve. A que não serve a Deus pode virar e falar assim, olha que céu mais lindo que Deus fez, que isso mais lindo, olha que Deus fez aqui. Qualquer um louva a Deus, porque é só olhar para o que Deus fez e louvar, reconhecer. Mas adorar não. Jesus disse, os verdadeiros adoradores, porque para adorar a Deus precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a essência de Deus. E para conhecer Deus a gente precisa se dedicar. Então não é só olhar para o que Deus fez. Adorar envolve intimidade. Nós só conseguimos adorar a Deus se a gente passar tempo em oração, se a gente ler a Bíblia, se a gente conhecer a Deus. Então tem essa diferença. E aqui na oração de Josafá, versículo 6, Josafá está adorando a Deus. Versículo 7, versículo 8, ele está louvando a Deus. E aí no versículo 9, ele começa ali, né? Se mal algum vier sobre nós, espada de juízo, pestilência, fome, teremos que nos apresentar diante desta casa, diante de ti, diante das nossas tribulações. Aqui ele continua louvando a Deus, ele reconhece que sem Deus nós, no caso aqui o povo judeu, não é nada, não consegue nada. Qualquer coisa que aconteça precisa se apresentar diante de Deus. Aí, no 10 em diante, depois de adorar, depois de louvar, depois de reconhecer, né, tudo que Deus é, aí que começa a petição. Uma oração muito diferente do que muitas vezes nós fazemos, onde a gente já começa orando pedindo, né? Ao versículo 10, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, pela terra, dos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas sim se desviasse deles e não os destruísse, eis que eles nos dão o pagamento, ou seja, eles estão vindo atrás de nós, vindo a lançar-nos a tua herança, que tu nos deste a possuir. O versículo 12, que realmente é a petição de Josafá. E nessa petição, não é assim, Senhor, me dá porque eu preciso, me dá porque eu quero. Vamos ver. Ó nosso Deus, não os julgarás tu, porque em nós não há forças contra tão grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos nem o que fazer. Ou seja, Senhor, nos socorre, porque a gente não tem força, não temos força, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir. E aí ele fala, mas para ti voltamos os nossos olhos. É de uma humildade, Nós, é reconhecer que nós não temos força nenhuma. Nem força para lutar. Nem sabemos o que fazer. E se for por nós mesmos, a gente corre de um lado para o outro, feito uma barata tonta. E Josafá, o rei, baixa a cabeça aqui, diante de todo o povo, e fala, Senhor, nós não temos força, a multidão que vem, o exército que está vindo é muito grande, nós não temos condições. E olha, Deus, eu não sei nem o que fazer. Não sei nem o que fazer. Não é algo que nós precisamos aprender a orar desse jeito? Adorar, louvar e só depois pedir? E é o modelo que Jesus repete lá no Pai Nosso,
Mateus 6. É exatamente esse modelo. E aí, olha só, vamos ver a resposta de Deus. Versículo 15, vem a resposta do Senhor. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, pois esta guerra não é vossa, mas é de Deus. Amém? Olha que lindo Deus responder isso. Não se preocupe, não são vocês que vão lutar. Quem vai lutar essa guerra é Deus. E aí Josafá disse aqui na oração, no versículo 12, não sabemos nem o que fazer. Aqui no versículo 16, Deus dá a orientação exatamente do que fazer. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles subirão pela costa, Deus já contando por onde que o povo vai subir, e os achareis junto ao ribeiro, em frente do deserto de Jeruel. Não haverá ninguém de vós nesta batalha que tem que pelejar. Parai. Ou seja, vão até lá e para. Fiquem quietos e só olha a salvação que o Senhor tem para convosco, ó Judá e Jerusalém. Parai-vos e aquietai-vos e fiquem olhando. Versículo 17. Estão acompanhando aí, gente, na Bíblia? É linda essa passagem, linda, linda. Não temais nem vos assusteis. Saí amanhã contra eles, e o Senhor estará convosco. Então Josafá se inclinou com o rosto em terra, e deste modo também todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E se levantaram os levitas, os filhos de Coate, dos filhos de Corá, para louvar ao Senhor. Agora sim, cântico e música. Para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E aí, do versículo 20 em diante, nós vamos ter então ali a vitória. Deus cumprindo a promessa. E quando eles levantaram-se pela manhã, saíram pelo deserto de Tecoa, e enquanto eles saíam, Josafá, pondo-se em pé, disse: ouviu-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estáis seguros, crede em vossos profetas e sereis prósperos. E buscando conselho do povo, pôs alguns como cantores para o Senhor, para que exaltassem a formosura da sua santidade, enquanto saíam diante dos armados. E eles iam dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao começarem a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e dos das montanhas de Seir, que tinham vindo contra Judá, e se mataram uns aos outros. Pois os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os das montanhas de Seir para matá-los e exterminá-los. E quando tinham acabado com os moradores de Seir, cada qual ajudou uns aos outros a se destruírem. E a história extra-bíblica, a tradição judaica conta essa história, interpreta essa história, dizendo que Deus colocou anjos ali. E esses anjos fizeram com que os inimigos ficassem todos atrapalhados e vissem inimigos. E começaram a atacar, só que na verdade eram uns aos outros que estavam se matando. Deus fez isso. Mas olha só, olha a oração do rei, olha a oração do povo, adoração, depois louvor, depois petição. E na petição, de uma humildade sem tamanho. E quando realmente chegou o dia da guerra, que eles acordaram de manhã e falaram: hoje é a guerra, sabe o que eles fizeram? Enquanto os soldados se arrumavam, enquanto eles iam ali, colocando as armas, se preparando, porque Deus falou: vai até lá, porque vocês precisam ir lá e vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão ver o que eu vou fazer. Então o povo precisava ir até lá. Esse povo era um exército, eles estavam armados, então eles foram como que prontos para a guerra, sabendo que não iam lutar. E eles foram como? Eles foram cantando, bendizendo ao Senhor, exaltando a formosura da sua santidade. E eles iam dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. É ir para a guerra louvando a Deus. É ir para a guerra crendo. Josafá disse: vão, levantem
E aqui no versículo 20, crede no Senhor vosso Deus, estais seguros. Estais seguros. Deus falou que é Ele, a luta é dele, Ele que vai dar a vitória. E o povo foi louvando a Deus, porque confiava na vitória. É linda essa passagem. Até o 30 aqui nós vamos ver a vitória, então, que Josafá teve, que Deus deu, né? O versículo 29, depois dessa grande vitória, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor tinha pelejado contra os inimigos de Israel. A vitória foi tão grande que todas as nações ao redor ficaram sabendo que Deus tinha pelejado por seu povo. E o reino de Josafá teve repouso, porque o seu Deus lhe deu repouso de todas as partes ao seu redor. E aí dos versículos 31 até o 37, nós temos ali então um resumo do reinado de Josafá. O versículo 32 eu chamo a atenção: fazendo sempre o que era reto aos olhos do Senhor. E aí por fim então, Josafá, depois de tudo isso, ele erra de novo. Ele tinha feito lá aliança com Acabe, o profeta repreendeu em nome de Deus, ele se curvou, se humilhou, aceitou a repreensão. Aqui no final da vida ele comete o mesmo erro. Ele vai lá e faz novamente aliança com o filho de Acabe, com Acasias, que daí era o novo rei de Israel, faz uma aliança lá para construir navios. E construíram todos esses navios, e pelo juízo de Deus, todos os navios construídos pereceram e não puderam velejar, não puderam ser usados. Eles queriam ir para Tarsis para pegar mais coisas ali, pedras preciosas e tecidos e coisas que eram vendidas ali. Quando que fala no versículo 32, né, no sentido de que fazendo sempre que era reto aos olhos do Senhor, em relação à idolatria, tá? Porque Josafá teve esses dois principais erros aí, a aliança com Acabe e depois uma nova aliança com o filho de Acabe, tá bom? E assim nós terminamos esse capítulo 20. Marque dos versículos que eu falei aí, do 6, né? Do 6 até o 13. Marca do 6 ao 13. Leia essa oração. E ore isso. Ore dessa forma, nessa estrutura. Adoração, louvor e só depois petição. E lembre-se, vamos aprender com Josafá. Estamos na guerra. Se nós estamos com a vida no altar, se estamos com Deus, Deus luta por nós. Ele nos dá estratégia, Ele nos ensina como fazer, mas o mais importante, louvar a Deus em todo o tempo. Reconhecer a santidade do Senhor. Reconhecer que Ele é soberano. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Orar como Josafá, aqui no versículo 12, ele fala: não há forças em nós, e nós não sabemos nem o que temos que fazer. Mas Deus sabe, Ele conhece. Ele sabia até por que lado que o povo ia, os inimigos iam subir. Deus conhece todas as coisas. Ele nos conhece e sabe inclusive os nossos limites. Mas Ele também nos deu a palavra dEle para nos ensinar e nos mostrar princípios de vida. E um princípio que está aqui é reconhecer que nós não somos nada, que nós não conseguimos. Nós precisamos de Deus. Louvar a Deus em todo tempo. Maravilhoso esse capítulo aqui, essa passagem. Segundo Crônicas 21, nós vamos ver a morte então de Josafá e o seu filho aí reinando. Lembrando da divisão do reino, reino de Israel, reino do norte, né, chamado de reino do norte também, 19 reis. Reino de Judá, ou chamado reino do sul, teve 19 reis também. Reino de Israel, do norte, esses 19 reis tiveram poucos reis bons. Nós não chegamos ainda em nenhum rei bom. Já se passaram em 6 ou 7. Aqui no Reino do Sul nós vamos ter
de 19, nós vamos ter 8 reis que são considerados reis bons, tá? Josafá é considerado um rei bom, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, mas infelizmente veio um filho, e o filho dele não é considerado um rei bom. O filho de Josafá comete diversos erros. Então vamos lá. Capítulo 21, Josafá morre e seu filho Jeorão reina. Enquanto que Josafá, Judá conheceu tempos de paz, teve prosperidade. Aqui, com seu filho Jeorão, os tempos se tornam difíceis. 21:1. E dormiu Josafá com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Jeorão, seu filho. E teve este irmãos, filhos de Josafá. E aí ele fala aqui, todos os filhos. Versículo 13, e seu pai lhes tinha dado muitos presentes de ouro e de prata e de coisas preciosas, bem como cidades fortes em Judá, mas tinha dado o reino a Jeorão, porque ele era o primogênito. Foi, pois, elevado Jeorão ao reino de seu pai, e logo que se fez forte, matou a espada todos os seus irmãos. Ele não precisava ter matado os irmãos, porque ele já sabia que ele seria o rei, porque ele era o primogênito. Mas ele vem e mata todos os seus irmãos. E Jeorão se torna, ele foi um dos piores reis de Judá. Então, Judá teve 19 reis, 8 bons, dos 11 considerados ruins, Jeorão foi um dos piores. E olha só, ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Vamos entender por que ele era tão ruim? Por que ele se tornou tão ruim? E olha lá, influência de quem? Acabe se tornou o que foi, ou seja, se tornou pior do que já era por conta da mulher de Jezabel. Olha aqui Jeorão, que teve um pai que andou nos caminhos do Senhor, que teve um pai que orava, que teve um pai que adorava a Deus. Olha o que aconteceu com ele. Versículo 6. E andou no mesmo caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele tinha uma Jezabel em casa, gente, essa é a verdade. Mas o Senhor não quis, versículo 7 é primordial, mas o Senhor não quis destruir a casa de Davi, ou seja, Jeorão era tão mal que merecia ser destruído. Mas o Senhor não quis destruir a casa de Davi devido ao concerto que tinha feito com Davi, e porque ele havia dito também que daria uma lâmpada a ele e a seus filhos perpetuamente. Então só não foi destruído Jeorão, só não teve toda a sua descendência destruída, porque Deus tinha uma aliança com Davi. E nós precisamos cuidar, porque muitas vezes a gente acha que os maridos não estão nos ouvindo. E pode ser que algumas coisas eles não escutem mesmo, né? Mas o nosso estilo de vida, o nosso jeito, a nossa relação com Deus, ou a falta de relação com Deus, ela influencia nas decisões do marido. Então Jeorão desagrada a Deus aqui de muitas formas. Olha o versículo 11. Além disso, Jeorão fez lugares altos nos montes de Judá e fez com que os moradores de Jerusalém se corrompessem, e até Judá obrigou a isto. Então ele saiu obrigando o povo a adorar outros deuses. Versículo 12 em diante, né? Vem então quem estava lá quietinho, lá na casa dele quieto, Elias. Então vai aparecer aqui, né? Um escrito de Elias. Então Elias não vem, mas manda algo escrito. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de teu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, antes andaste no caminho dos reis de Israel, e tendes feito com que Judá e os moradores de Jerusalém se prostituíssem, como se prostituiu a casa de Acabe, com idolatria. Eis que o Senhor ferirá o teu povo com uma grande praga, e os teus filhos e as tuas mulheres e toda a tua fazenda, e tu, com muitas enfermidades, com enfermidade nas tuas vísceras, ou seja, ali na barriga, intestino, até que elas saiam da barriga, de dia em dia, ou seja, um pouco por dia.
Então, Elias, ele era um profeta do norte, tá? Do reino do norte, ou chamado de reino de Israel, chamado também de reino de Samaria, em algumas poucas versões. Mas aqui neste caso, Elias manda algo, então, ali, manda, né, por escrito. E ele fez o quê? Ele ignorou a palavra ali vinda por Elias. E aí, por ter ignorado, por não se humilhar, por não pedir perdão, aconteceu exatamente isso, tá? Deus ali permitiu, então, que viessem inimigos e lutassem contra o povo de Judá, subiram, invadiram a terra, tomaram a fazenda, tá aqui no versículo 17, pegaram dos filhos, as mulheres, e fizeram um estrago ali. E só não mataram todos os filhos, porque um deles precisava dar continuidade na descendência, tá? Sempre, né, ficou um menino aqui para poder chegar na descendência de Cristo. Versículo 18, e depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas vísceras de uma enfermidade incurável, exatamente como Elias havia falado. Ele ficou 2 anos sofrendo ali com essa doença ali na barriga, nos intestinos. E aconteceu que, tendo passado algum tempo, ao cabo de 2 anos, as vísceras lhe saíram por causa dessa enfermidade, morrendo assim daquela enfermidade muito penosa. Ou seja, ele sofreu muito por 2 anos. E o povo não lhe rendeu honras como tinham feito com seus pais. Quando começou a reinar, tinha 32 anos, reinou em 8 anos e se foi, olha que triste, versículo 20, e se foi sem deixar saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Deus sempre deixa alguém para dar continuidade e contar a história exatamente. Principalmente aqui, no caso que Deus tinha uma aliança com Davi. Deus havia falado que a linhagem de Davi ficaria no trono de Judá. E então, de forma muito especial, Deus sempre preserva alguém ali da linhagem de Davi. Até hoje. Sabemos que vai até Cristo, né? Que foi até Cristo, no caso de quando Cristo nasceu, né? Ali a genealogia dele, e vai até quando ele vem para reinar. Mas os judeus esperam um Messias ainda, descendente de Davi, né? O Messias político. Tá? Eles estão esperando. O 22 é o que veio substituir, então, Jeorão. E os que moravam em Jerusalém fizeram rei em lugar de Jeorão, Acasias, seu filho mais novo. Porque a tropa que tinha vindo com os árabes ao campo tinha matado todos os mais velhos, e por isso reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Versículo 2. Quando Acasias começou a reinar, era da idade de 42 anos, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atalia, filha de Omri. Então, olha só. O reino do sul teve 19 reis, assim como o reino do norte com 19. Mas o reino do sul teve ali no meio uma rainha, que é essa, Atalia. Mas ela também é conhecida como a usurpadora. E foi muito má. E ela era a mãe ali, então, né? Do Acasias, e ela era filha de Acabe e Jezabel. Por quê? Porque aqui, ó, Jeorão não casou, a gente viu aqui no versículo 6, que ele casou com a filha de Acabe. Essa filha de Acabe se chama Atalia, é essa Atalia aqui. Aí o versículo 3, né, também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, claro, porque a mãe era filha de Jezabel, porque sua mãe o aconselhava a proceder impiamente. Então tinha uma mãe aconselhando mal, uma mãe aconselhando ali aí contra Deus. E Acasias então seguiu o exemplo do pai, que era ímpio, seguiu o conselho da mãe, que aconselhava ao contrário, e seguiu ali os caminhos do avô Acabe e da avó Jezabel. A família assim, né, gente, fica difícil. Fez, pois, o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque depois da morte de seu pai, eles o aconselharam para a sua perdição. E ele andou também nos conselhos deles, e foi à guerra com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, rei da Síria, em Ramote.
aí teve guerra aqui, retornou para curar-se em Jezreel, das feridas que ele tinha feito em Ramá. Ficou então em Jezreel ali, porque estava doente. Aí vem Jeú, mas isto foi da vontade de Deus para que Acasias sofresse a ruína ao vir até Jorão, porque ao chegar saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nício, o qual o Senhor havia ungido para que destruísse a casa de Acabe. E aconteceu que ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. E procurando Acasias, pois ele havia se escondido em Samaria, tomaram-no e o trouxeram a Jeú e o mataram. E aí lhe deram uma sepultura dizendo, né, filho de Josafá, o qual buscou o Senhor. Ele ainda teve um bom enterro por causa do pai, que era bom. E a casa de Acasias não tinha forças para reter o reino. E aí o que acontece? Ficou quem ali? A mãe dele, né? A Atalia, a filha de Jezabel. Versículo 10. Então Atalia, mãe de Acasias, vendo que o seu filho havia morrido, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Então, depois da sua mãe Jezabel, que é considerada a mais perversa do Velho Testamento, a segunda mais perversa é a Atalia. Mas aqui também tinha uma filha do rei. Mas Jeozabate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou. Então, essa Jeozabate, ela era filha de Acasias ali, mas ela furtou ali, ela era esposa do sacerdote, e ela pegou o menino, que seria o descendente do trono, que ainda era uma criança, e escondeu. Versículo 11. Mas Jeozabate, filho do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei que matavam, e guardou ele e a sua ama na câmara dos leitos. Assim escondeu Jeozabate, filha do rei Jeorão, mulher de Joiada, o sacerdote, ela era irmã de Acasias, escondeu ali o menino. E a Atalia, ela ficou achando então que tinha conseguido, né, matar todos, e não se deu conta de que o menininho não tinha sido morto. O menino ficou escondido 6 anos. E é desse menino que continua a descendência, nós não podemos perder, né? É desse menino que continua a descendência que vem até Cristo, tá? E ele ficou 6 anos escondido. Como é que esconde uma criança nessa idade, gente? Não sei. Não sei, mas não deve ter sido fácil. Mas Deus estava com ele, Deus ajudou ali certamente a cuidar. Ele ficou escondido na casa de Deus, ele ficou escondido no templo. O templo de Salomão não era pequeno, tinha muitas repartições, muitos lugares, mas criança faz barulho, dá risada, né, mexe, enfim, a criança ficou escondida ali por 6 anos. E amanhã eu termino aqui 1 Crônicas 23, falando então do que aconteceu com a Atalia. Amanhã eu falo de... Apesar que dá, eu tô olhando aqui, quem tá acompanhando o plano, dá para deixar Crônicas 23 para dia 5, junto com 24. Não tem problema que não vai alterar. E amanhã eu vou para 2 Reis, capítulo 1, que vai ser um pouquinho paralelo aqui do que a gente acabou de ler aqui em Crônicas. Tá bom? Não vai atrapalhar a história não, porque são paralelos. Amanhã, quando nós chegarmos aqui em 2 Reis, nós vamos voltar a falar de Elias. Voltando aqui a falar de Elias. Vamos entrar na história de Eliseu. E aí, depois a gente volta nesses reis maus. A história de 2 Reis repete aí algumas coisas aí que são paralelos a isso que a gente já viu. Fique com Deus, Deus abençoe, que Deus recompense cada um por esse tempo precioso que nós passamos aqui. Obrigada pela companhia